Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre manguezais. A pesquisa é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Ela investiga a presença de galhas, deformidades em plantas causadas por insetos, bactérias, fungos e outros elementos nos manguezais de São Luís. Para tratar do assunto com a gente, o acadêmico da licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFMA Monte Castelo, Demerval Arthur de Araújo Costa. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria já agradecer pela participação no programa, né? Eu acho muito legal quando eu posso estar falando um pouco da minha pesquisa. Eu adoro falar da minha pesquisa. E, principalmente, falar de coisas que a gente tem aqui, né? Na nossa grande ilha. Trazer uma certa relevância para as coisas naturais que a gente tem aqui, né? Que a gente não observa. Então, é um prazer. Começo te perguntando, a partir dos seus estudos, das suas investigações, como é que você explica o que são as galhas e por que estudar essa relação biológica nos manguezais? Então, as galhas, elas são caracterizadas por um elevamento de tecido, né? A gente diz que são dois processos que ocorrem, que é a hiperplasia e hipertrofia dos tecidos, né, no local. Que é o quê? A hipertrofia é o aumento das células e a hiperplasia é o aumento anormal de células naquela região. Como você disse no início, né, ela é causada por bactérias, fungos, nematóides, ácaros e principalmente por insetos, né, que são as galhas que eu estudo. E geralmente elas ocorrem, nesse caso dos insetos, por questão da ovoposição. Eles vão lá, colocam um ovinho, junto com o ovinho vai estar tendo algumas secreções, algumas substâncias são colocadas junto com o ovo e isso provoca algumas reações químicas, né, naquele local. Aí tem esse crescimento do tecido, essas células vão recobrir o ovo, vai formar uma bolotinha, uma bolsinha, o ovo vai ficar dentro dessa bolsinha e vai se desenvolver. Sai de lá do ovo, sai a larvinha do inseto, né, jovem, se desenvolvendo, vai se alimentar da planta, vai se nutrir dos recursos da planta e, por fim, ele vai sair dessa bolotinha como um inseto adulto. E por que estudar galhas em manguezais, né? Primeiro, por que estudar galhas? É um assunto muito recortado dentro da botânica, é um recorte do recorte do recorte, é muito específico mesmo, tanto que a gente tem poucos estudos no Brasil em si, né? A gente tem um epicentro maior ali nas regiões de Minas Gerais, por exemplo, mas em galhas e manguezal a gente quase não observa estudos. Geralmente são ecossistemas ou regiões de restinga ou caatinga que a gente encontra mais estudos sobre galhas. E no manguezal não tem, né? E no Maranhão, fazendo recorte para o Maranhão, poxa, a gente só tem 2 pesquisas que foram feitas até agora. Uma de uma colega acadêmica, né? Uma colega acadêmica, e que foi no Parque do Rangedor, e a minha que foi em manguezal, né? Nas regiões ali do Aterro do Bacanga e da Raposa. E por que estudar no mangue, né? Primeiro porque não tem trabalhos, mas também trazer a questão de como o manguezal é importante também para São Luís, né? Quando a gente pensa no país inteiro, o Maranhão ele é o estado com maior extensão de manguezal em seu território. E, poxa, ele é muito mal visto, né? Geralmente o pessoal associa o manguezal como um local poluído, um local que não é produtivo nem nada. Muito pelo contrário. Os manguezais, eles são grandes berçários naturais, né? Ali tem um local onde várias espécies, tanto para ave e fauna quanto para a fauna marinha, utilizam o manguezal como refúgio para desenvolvimento, né, das suas crias. Então, é muito produtivo. O manguezal também ele é um dos principais saqueadores e estocadores de carbono, né, da atmosfera. E isso entre outros. A gente sabe que o manguezal é muito rico, tem a questão das comunidades, né, que se nutrem ou utilizam do manguezal como recurso para sobrevivência, né? Então, eu acho que estudar manguezal é uma coisa incrível, principalmente sendo ludovicense, né, sendo maranhense. Agora, as galhas, como é que elas auxiliam no desenvolvimento dos insetos e quais os benefícios delas para esse processo, para esses seres? Então, como eu te falei, a galha ela é formada a partir de um indivíduo que está ali se desenvolvendo, né? A gente diz que é uma relação parasita, porque aquele inseto está se nutrindo da planta,
né? Existem aí alguns estudos que trabalham de benefícios para a planta e para o indivíduo. No caso do indivíduo, ele vai se desenvolver, certo? Ali, fechadinho, bonitinho. E aí a gente vai ter alguns pesquisadores que apontam 3 hipóteses, que é a hipótese de nutrição, a hipótese contra inimigos naturais e a hipótese contra fatores ambientais. A hipótese de nutrição é literalmente o indivíduo onde ele vai estar protegido e se desenvolvendo a partir dos recursos da planta, né? Se nutrindo dos recursos da planta. É tão louco, essa relação é uma relação bastante complexa, visto dentro da herbivoria, uma das herbivorias mais complexas, né? Mas, por exemplo, o indivíduo que está ali se desenvolvendo, ele costuma fazer com que em volta dele, né, ele possa criar vasos condutores, né? Que são vasos de nutrição para a planta. Ele consegue induzir com que forme ali em volta dele para ele estar se alimentando, certo? E esses vasos condutores, né, essas formações das galhas, elas podem ocorrer em todos os órgãos vegetais, mas a gente encontra mais nas folhas, né? E as folhas é o que eu estou dizendo, questão dos vasos condutores. Aí a gente vai ter a hipótese contra os inimigos naturais, né? O que acontece? Existem muitos insetos que possuem como inimigos algumas vespas parasitoides, por exemplo, né? O que é uma vespa parasitoide? Ela vai lá, tá lá uma larva, né, se desenvolvendo de um animal, de um inseto comum. Aí a vespa parasitoide vai lá na larva e coloca o seu ovo dentro da larva. Sabe aquele filme Alien? É literalmente um indivíduo se desenvolvendo dentro de outro indivíduo. E aí, a galha fornece essa proteção contra esses inimigos naturais. Embora a gente tenha pesquisas em que apontam muito a ocorrência de larvas já parasitadas dentro da galha. Que, inclusive, é muito louco, porque, por exemplo, a gente tem diversos morfotipos de galhas, né? Várias morfologias, cônicas, formatos de chifre, formatos bivalves, as globoides, que geralmente é o que a gente mais encontra em campo, né? Tem vários morfotipos, né? Aí o que acontece? Tem algumas galhas, tinha uma pesquisa, em que a galha saudável, com o indivíduo se desenvolvendo normalmente, natural dele, é de uma cor. E aí vem uma outra galha, que é igual, mas de uma coloração diferente. Aí o que foi que descobriram? A mesma galha, do mesmo indivíduo que causa ela, porém a da outra cor diferente é uma galha parasitada. Então mexe toda na questão da fisiologia. É muito louco, né? Então quer dizer que galhas normais saudáveis têm uma cor e galhas parasitadas já vai ter outra cor, né? E a hipótese contra os fatores ambientais, a gente tem a questão de, por exemplo, a incidência luminosa, ou então a questão das chuvas, né, vento. Tudo isso acaba ali interferindo no desenvolvimento de alguns insetos, né? E a galha também tem essa proteção contra esses efeitos adversos, né, do ambiente. Muito bem, estamos conversando com o acadêmico da licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFMA Monte Castelo, Demerval Arthur de Araújo Costa. Ele fala sobre a pesquisa Galhas em Manguezais. Agora, falando das etapas das tuas investigações, das tuas pesquisas, essas etapas, elas já foram executadas nesse projeto? Quais etapas foram executadas? E o que você ainda pretende colocar em prática? Então, a gente já tem aí vai fazer quase 2 anos já de pesquisa. A primeira pesquisa foi concluída, que foi a questão de fazer o inventário, né? Fazer a busca, saber o que tem, né? Se tinha ou não galhas em manguezal. Nós descobrimos que tem, a gente descobriu em 2 espécies, que são espécies típicas de mangue, né? É a Laguncularia rancemosa e a Avicennia germinas. A gente conseguiu encontrar nas 2. E também em Rhizophyra mangli, que é algo muito raro de se encontrar. Durante esses 2 anos de pesquisa, a gente encontrou apenas 2 vezes, 2 espécimes, 2 indivíduos nesse caso. E assim, a primeira pesquisa foi ótima. Encontramos as galhas, a gente caracterizou elas, porque tem todo um padrão que a gente tem que caracterizar. E agora a gente está no 2º ano de pesquisa, onde a gente está trabalhando a anatomia. No primeiro ano a gente trabalhou a busca e a caracterização morfológica, né? E no 2º ano a gente está trabalhando a anatomia, agora.
Os impactos ambientais em manguezais, esses impactos, eles podem prejudicar aí, comprometer o aparecimento dessas galhas de alguma forma? Com certeza. Existem muitas discussões que envolvem essa questão, porque, por exemplo, se a gente tem um ambiente, né, que não é pouco estudado, não é feito busca nesse ambiente, e digamos que ele tenha sofrido um certo impacto, desmatamento, por exemplo. Quantas coisas a gente poderia ter encontrado lá, né? Não só eu trago para galhas, mas no geral, quantas coisas a gente poderia ter encontrado lá e a gente acaba não encontrando, né? Existem também alguns estudos que dizem que quanto mais o local impactado, a diversidade de galhas é menos encontrada, né? Tem também trabalhos que falam disso. Então, locais com bastante diversidade geralmente são locais mais naturalmente não mexidos, né? Basicamente é isso. Para o desenvolvimento desses estudos, vocês contaram com o apoio de alguma instituição? Sim. No meu ano passado, em novembro, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nacional lá na UFMG, do Laboratório de Anatomia Vegetal, que é coordenado pela professora Rosi Isaías, que é inclusive a maior referência de galhas para mim do Brasil, é a professora Rosi Isaías. Ela é uma excelente profissional e foi um momento de muita troca, né? Com ela, com o pessoal do laboratório. Eu lembro que eu mandava mensagem para minha orientadora, a professora Isabela, né? Que é coordenadora do meu projeto aqui, minha orientadora. Eu lembro que eu falei para ela assim, tô no parque de diversões aqui no laboratório, porque é muita coisa que eu pude fazer e entender, aprofundar, né? Muitos conceitos, metodologias que eu consegui aprender ali, processos que, de fato, alavancaram a pesquisa. E atualmente a gente está com parceria com o Laboratório de Fisiologia e Anatomia Vegetal daqui da UFMA, que é coordenado pela professora Lisandra, né? Onde a gente está dando continuidade aos trabalhos, né? E também fazendo essa troca. Muito bem, recebemos o acadêmico da licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFMA Monte Castelo, o Demerval Arthur de Araújo Costa. Ele conversou com a gente sobre a pesquisa Galhas em Manguezais, a pesquisa com apoio da FAPEMA, saber também desse fomento em relação à pesquisa, a importância desse suporte. É maravilhoso. Primeiro porque o bolsista vai ter um recurso, né? Geralmente o universitário ele precisa, né, para se manter, mas também ajuda muito com a pesquisa, né? Abriu portas para muitas coisas, para mim manter dentro da universidade e também manter a pesquisa, né? Eu utilizo também o recurso para comprar materiais, para fazer algumas idas a campo, né? Que a gente precisa de materiais, manguezal não dá para ir de qualquer jeito, né? Então foi ótimo. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer e podem chamar mais para eu vir falar mais. Muito obrigado. Obrigado. Até o próximo programa.